Olá, bom dia, Shalom Adonai. Louvado seja Deus pelo nosso encontro com Bom Dia com Jesus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina, meus amados irmãos. Como é grande e poderoso a eficácia e o poder da oração. Você já parou para pensar nisso? Que é através da oração que nós conseguimos os nossos objetivos, que é através das nossas orações que Deus ouve e envia a resposta dos céus. Não desista de orar, persevere em oração. Orai, em nome de Jesus, vigiai, porque a oração é como um escudo. A oração para mim, sabe, queridos, quando me prostro de joelho para orar, aí eu creio que a oração, ela é a mão de Deus nos envolvendo, nos guardando, nos escudando de todos os projetos do diabo. E nós temos visto que através da oração, pela palavra de Deus, muitas coisas aconteceram, milagres, prodígio e maravilha. Isso é notório. Isso mostra a eficácia da oração. E diante dessa mensagem, desse pequeno início para ouvirmos a palavra, nós temos um texto aqui maravilhoso, em que mostra o poder da oração. Mostra-nos o poder da oração. Vamos abrir nossas Bíblias, segundo a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A epígrafe nos revela, dizendo: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Mas vamos entrar no contexto aqui de Pedro é livre da prisão. Por que Pedro foi livre da prisão? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vamos ler versículo 4, tá bom? Em nome de Jesus, olha só o que diz a palavra de Deus. E, vendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Eu vou repetir esse versículo, que é o versículo-chave, tá? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. No versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo, e, tendo saído, percorreram uma rua ao longo. O anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, versículo 11, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aí vamos lá para o versículo 16, tá bom? Versículo 16, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para o outro lugar. Ora, nós estamos diante de uma palavra que fala acerca da prisão de Pedro. Agora, o que interessa, o que é mais importante, é que quando Pedro foi preso, a igreja se reuniu. A igreja apresentou a causa a Deus.
preste atenção, irmãos, que Pedro, sendo preso na prisão, ele estava guardado ali, sobre autoridades de 4 quaternos, né? Ou seja, 16 soldados para guardar um homem na prisão. Parecia que era o maior marginal da época, porque pregava a palavra. E Pedro estava sendo guardado por 16 soldados. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando, aleluia, na madrugada, quando aconteceu que o anjo do Senhor sobreveio à prisão, houve uma luz, reluziu uma luz dentro da prisão, e Pedro achava que estava tendo uma visão dentro da prisão. Uma visão dentro da prisão. E acontece que, aleluia, o anjo, aleluia, ele, de repente, ao se aproximar, caíram, porque além de Pedro estava sendo guardado por 16 soldados, a Bíblia nos revela também que ele estava manietado, acorrentado, pés e mãos, para você ter uma ideia, viu? Mas a Bíblia vai dizer que, de repente, aleluia, ele levanta-se, caíram-lhes das mãos as cadeias, o anjo lhe ordena, aleluia, para que ele venha cingir, aleluia, e atar suas sandálias, e a palavra vai dizer, meus irmãos, que ele assim o fez, e lançou sua roupa, aleluia, às costas, e seguiu o anjo. E a Bíblia diz que quando ele seguiu o anjo, as portas das cadeias se abriam, como se fosse controle remoto. Então, o controle remoto já foi tirado daqui, da ideia, as cadeias se abrindo só. E no versículo, aleluia, ao qual nós estávamos, aleluia, meditando, a Bíblia diz que eles passaram a segunda guarda, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e já viu a rua. E a palavra vai dizer que o anjo desaparece. E aí ele certamente agora, vendo que não era uma visão, ele diz que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e livrou-lhe da morte e de tudo o que planejava Herodes acerca da sua vida. Aleluia. E aí agora vem, aleluia, o mais interessante é que nesse momento a igreja ainda continua, ainda está de contínua oração. E a palavra vai dizer que Pedro, aleluia, ele bate na porta onde estava orando. Uma menina vem atende, olha que é Pedro, emocionada, corre. A palavra vai dizer que o povo não acreditou na menina. Que a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que quando, aleluia, Rode vai ao encontro, aleluia, para abrir a porta, que ela se emociona, vai, o povo vai dizer, aleluia, que ela volta, e o povo vai dizer para a menina, tá fora de si, deve ser o seu anjo. Ora, o anjo já tinha partido. O anjo de Pedro, o qual livrou-lhe da prisão, que era o anjo que o Senhor enviou, já tinha partido, porque Pedro estava solto. Mas a palavra vai dizer que Pedro perseverava, irmãos. Então nós estamos observando que o certo é perseverar. Persevera em oração também. Ele perseverava em bater. E quando abriram, que viram-no, eles ficaram espantados, porque estava diante de Pedro. O que Pedro fez? Pedro, acenando-lhes com a mão. Sabe qual foi o aceno de Pedro? Silêncio, calem-se. Olha só. Pedro conta como foi, aleluia, que Deus enviou o anjo. Como foi que ele saiu da prisão. E a palavra vai dizer que anuncia aos demais, aleluia, e partiu para outro lugar. Onde eu quero chegar é que isso só aconteceu porque a palavra vai dizer, aleluia, que a igreja estava fazendo contínua oração por Pedro. Não para, não cessa de orar. Continua pedindo, continua clamando, continua orando, continua suplicando. Não desista, persevera, bate sempre nessa porta, a porta da graça.
Já sabe a história do juiz iníquo, que resolve a causa daquela mulher? A parábola do juiz iníquo vai dizer que ela importunava para que o juiz resolvesse a sua causa. E a Bíblia diz que o juiz não aguentava mais, vamos logo resolver esse problema. Vamos conjecturar aqui, deixa esse processo aí de lado, me dá dessa senhora aqui, ó. É o último. Não, mas me dá ele agora, eu quero resolver esse problema agora. Deus também faz assim, ele como juiz. Porque você está, aleluia, orando, está de contínua oração para receber a bênção e a vitória. Então continue orando. Não desista da sua esposa. Não desista do seu esposo porque não é cristão. Não desista da sua esposa porque não é cristã. Não desista dos seus filhos, das suas filhas, porque está na prostituição, está na droga, está no vício, no tabagismo, no alcoolismo. Não desista, continua orando a Deus, pedindo a Deus. Porque no tempo de Deus, Ele vai lhe dar a vitória. Ele vai mandar resposta. O Senhor não tarda a fazer e acontecer. Não se esqueça disso. Vamos orar a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, eu estou aqui na Tua presença, e na Tua presença, Deus de Israel, eu me encontro para clamar, suplicar, para orar, falar contigo, apresentar a Ti, ó Pai, essa vida, essas famílias, essas pessoas ao qual se encontra em uma situação bastante adversa. Ó Deus de Israel, eu quero Te apresentar a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, a vida da minha mãe ali que está no Brasil, a vida dos meus irmãos que estão ali também, a vida de amigos, e se porventura tenho eu inimigos, a vida também deles, para que o Senhor possa salvar, libertar, fazer a obra. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de me encontrar em Tua graça, em Tua presença. Abençoa, manda resposta do alto. Que essas vidas ao qual Te apresento, meu Deus e meu Pai, eu Te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai Santo, justo e amado, fazer, meu Deus e meu Pai, um milagre acontecer. Pai, essas vidas que precisam de livramento, que o Senhor livre, de uma cura que o Senhor possa curar, da manifestação do Teu poder, que o Senhor manifesta a Tua glória, de uma causa na justiça, de uma porta aberta o Senhor possa abrir, meu Deus, em nome de Jesus. Desde já eu Te oro e já Te agradeço, crendo, Pai, na vitória daquele que há de ouvir esse áudio e há de ver, Pai, o vídeo, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal. Receba a bênção e a vitória. Comenta esse vídeo, tá? O que você precisa, manda para mim. Estarei vendo os comentários. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir. Shalom, Adonai. Bom dia com Jesus.